Olá, queridos alunos, queridas alunas sergianas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo professor Edilário Vieira, professor de Filosofia da Escola Sergia, e vim aqui hoje com uma missão bem específica para você que vai fazer o Enem, tá? A gente já sabe que as provas estão se aproximando. O Enem, esse ano que vai ser 2 domingos, no dia 13 e no dia 20 de novembro, certo? E nós, aqui da área de Ciências Humanas, estamos preparando você que se inscreveu, você que vai aí realizar a prova do Enem, certo? Vamos aqui passar rapidinho algumas questões que provavelmente poderão ser tônica de filosofia no Enem, visto que já foram abordadas no Enem passado. Então, vou estar trabalhando com vocês aqui algumas questões bem rapidinhas do Enem 2021 e que é importante você ficar ligado, porque esses temas podem se repetir, beleza? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Nós temos aí uma questão do Enem 2021 e que trata dessa matéria em filosofia chamada de filosofia crítica, certo? Então vamos à questão. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar, a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Nós temos aí, pessoal, uma clássica questão que envolve teoria crítica e também um pouco de sociologia. Nós estamos trabalhando aí um texto, né, do Friedrich Engels, que ao lado do Karl Marx formam aí uma base bastante expressiva da filosofia crítica, certo? E eles estão falando aí de um conceito muito interessante que tem na teoria desses dois filósofos, certo? E aí nós vamos para as questões. Ó, no texto, o autor apresenta delineamentos éticos, ou seja, de ações que correspondem aos, item A, conceito de luta de classes, B, alicerce da ideia de mais-valia, C, fundamentos do método científico, D, paradigmas do processo indagativo, E, domínios do fetichismo da mercadoria. Meus queridos, a gente tem que olhar e considerar como que está o texto, como o texto está sendo posto para nós nesse momento. Olha só, ele está dizendo aí que existem duas realidades que estão em um possível diálogo, certo? Só que à medida que o texto vai chegando aí no seu meio, se encaminhando para o final, ele vai dizer o seguinte, ó, que isso aqui, deixa eu até grifar para vocês aqui com o meu marca-texto, ó, que são diametralmente, opa, professor, diametralmente opostos aos vossos. Ele está querendo dizer o quê? Esse diametralmente opostos aos vossos significa o quê? Que um momento defende uma postura e o outro momento, ou outra realidade, como queira chamar, defende um outro ponto de vista. Marx Engels, no caso aí, está falando justamente do conceito, vamos ver aqui a resposta, de luta de classes, que significa o quê? Essa luta de classes é que mantém a sociedade ativa. Existe uma tensão entre a classe, que é dona do maquinário, e o proletariado, perdão, que são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Deixa eu colocar aqui para vocês, para a gente entender. Olha só, a luta de classes é um conceito marxista, embora esse texto, como eu falei, seja do Engels, né, vinculado com a economia política socialista, o qual foi desenvolvido pelos sociólogos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels.
Aqui, gente, a gente está expondo a teoria, certo? São teorias que estão presentes aí na história do pensamento, estão presentes aí na história, portanto, da filosofia e que nós temos que estudá-las. Beleza? Vai ficar esse comentário aí das questões para você ler, para você rever e para você fazer aí a sua revisão final. Beleza? Então vamos aqui para a nossa próxima questão lá. Olha só, Platão, tá, gente? Platão sempre presente aí no Enem e em vários vestibulares que tem filosofia. Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Olha só, um diálogo platônico onde Sócrates diz o seguinte: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ele é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te possível? Assim, Menon, que coisa afirmas ser a verdade? Gente, olha só. Platão escrevia tudo o que Sócrates, né, o seu mestre, ensinava. Certo? Então, Sócrates não deixou nenhum escrito. Tá? Então, nós sabemos que a vida de Sócrates foi nos repassada pelo seu discípulo primoroso e principal chamado Platão. E ele escreve em forma de diálogo. E esse diálogo aí é chamado de Mênon, que vai falar acerca do conhecimento. Então, essa questão é uma outra matéria de filosofia chamada de teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento, professor? É a teoria que vai versar justamente sobre como o conhecimento ele é construído, certo? Como é que o conhecimento é elaborado? Porque em filosofia o conhecimento não é dado, ele é construído. Então vamos aqui à questão. A atitude apresentada na interlocução do filósofo, ou seja, interlocução é um diálogo com Mênon, que é um personagem do diálogo e também é o título desse diálogo platônico, é um exemplo da utilização do A, escrita epistolar. Epistolar aqui é uma carta. Então, ele está escrevendo uma carta, será? Olha, método dialético, linguagem trágica, explicação fiscalista, suspensão judiciativa. Então, a gente vai aqui para a resposta da questão, que notadamente é o método dialético. O que é o método dialético, professor? É aquele método em que existe uma construção lógica do conhecimento, certo? Dialética vem de diálogo. Vamos aqui no comentário da questão que eu coloquei aqui, ó. Mênon é um dos diálogos de Platão que ocupa-se com a virtude. Tá? Eu falei sobre o conhecimento, mas é sobre a virtude. Virtude essa, tá, gente? Que também é um conceito. Tudo é baseado em conceitos. Então vamos lá. Ó, neste diálogo, Platão investiga a natureza do conhecimento, argumentando que a mente ou a alma tem atravessado muitas existências, tanto dentro como fora dos corpos. O conhecimento consiste em lembrar-se dessas experiências anteriores. Então aqui o conhecimento para Platão aqui é rememorar, ou seja, lembrar. Tem aqueles post-itzinhos, né, que a gente às vezes escreve ali, coloca no livro, coloca onde você está estudando para lembrar. É mais ou menos aquilo. Você vai lembrar o conhecimento, você vai lembrar segundo o Platão aqui no Mênon. E aqui ele está falando sobre a virtude. E todo esse diálogo ele é estabelecido através do método dialético, certo? Que é um método em filosofia de construção do conhecimento aí a partir dos argumentos. O que o Sócrates também chamava de maiêutica, que é a partir da aparição de ideias, ou seja, dar à luz as ideias. É assim que Sócrates tratava com seus interlocutores, né? Nessa conversa, onde os conhecimentos surgiam a partir daquilo que a própria pessoa já sabia, não como uma coisa dada, mas algo construído. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Olha só, uma questão aí
que a gente pode colocar como filosofia medieval. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. É preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem entender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Olha só, é um texto, gente, de um autor, né, chamado Thomas Kent, que segundo historiadores, um monge, um místico cristão aí do século XI, tá certo? E o nome do livro, que é famoso, escrito por ele, se chama Imitação de Cristo. E a gente tem que lembrar o seguinte: na Idade Média, tudo aquilo que era ligado ao corpóreo, ou seja, à materialidade da carne, já tinha uma antivisão de que poderia ser uma barreira para se chegar a Deus, certo? Deus aí é entendido como o Deus cristão, certo? Fonte de toda sabedoria, fonte de toda graça. Então, assim, seria realmente algo a se fazer com o corpo, no sentido de mortificá-lo, de preparar o espírito para um encontro com Deus e também para a chegada ao conhecimento dele através da meditação filosófica. Então, vamos ver aí as questões, aliás, os itens. Vamos lá. Ó, qual característica do ascetismo medieval destacado no texto? Deixa eu só fazer um parêntese aqui para você. O que é ascetismo? Ascetismo era a disciplina do monge, tá? Ele mortificava o corpo, justamente por entender que o corpo era uma carcaça que poderia atrapalhá-lo nessa galgada, nessa subida, né, ao encontro com Deus. Então, olha só. A. Exaltação do ritualismo litúrgico. B. Afirmação do pensamento racional. C. Desqualificação da atividade laboral. D. Condenação da alimentação impura. E. Desvalorização da materialidade corpórea, onde nós vamos perceber que o item é desvalorização da materialidade corpórea, ou seja, o corpo é totalmente desvalorizado em detrimento do espírito. Ou seja, a carne ela não tem serventia. O que tem serventia, o que é útil, o que é agradável, o que é bom, é o espírito. A gente até lembra de Santo Agostinho, que escreveu aí um livro famosíssimo chamado de Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Cidade de Deus seria no domínio do espírito, e Cidade dos Homens seria a materialidade corpórea, ou seja, onde habita o pecado. Então, filosofia medieval esteve presente no Enem de 2021 e pode estar presente aí no Enem desse ano. Fica ligadinho aí, viu, galera? E para a nossa última questão, falando aqui também de teoria do conhecimento, já tinha explicado para você que teoria do conhecimento é como o conhecimento acontece, como é que ele é formado. Olha só, presente aí no Enem do ano passado, René Descartes. Então vamos ler aqui essa questãozinha baseada aí nos princípios da filosofia de René Descartes. Vamos lá. A filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências que se reduzem a três princípios: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Vamos ligeiro aqui para interpretar os itens? Vamos lá. Essa construção alegórica, ou seja, uma alegoria, uma construção, uma parábola, um exemplo do Descartes acerca da condição epistemológica, esse nomezinho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, epistemológica, vem de episteme, significa conhecimento, beleza? Da filosofia tem como objetivo A.
sustentar a unidade essencial do conhecimento. B, refutar o elemento fundamental das crenças. C, impulsionar o pensamento especulativo. D, recepcionar o método experimental. É incentivar a suspensão dos juízos. Então a gente percebe que o texto está dizendo que a filosofia é uma árvore que reúne. Então, notadamente, a gente vai lembrar de uma árvore que reúne seus galhos, neles as folhas e também os frutos. E a gente parte para a resposta percebendo que a que mais combina, a que mais chama para o acerto é o item A, sustentar a unidade, aquela árvore essencial do conhecimento que, para o René Descartes, seria aí a filosofia. Beleza? Gente, espero que tenha ajudado. Espero que você faça uma boa prova. E qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente lá na escola, que a gente vai estar para lhe ajudar em tudo aquilo que você precisar relativo ao Enem e aos seus estudos. Beleza? Fiquem bem, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!